Vamos entrando, gente. Mais uma vez. Vamos lá. Bastante gente hoje. Vamos lá. Oi, Cris. E aí, gente, tudo bem? Então, antes da gente receber o convidado, lembrando aqui para me apresentar, Dr. Moisés, sou pediatra, sou homeopata. Tive a ideia de fazer essa semana para aprender. Aprendi muito. Segunda-feira nós começamos com a Ana Flávia, a psicóloga. Na terça foi a Tereza na visão da fono. Quarta-feira a Karine com a visão da nutricionista. Quinta-feira, ontem, nós fizemos a visão da Adriana, que era odontopediatra. E hoje tivemos aqui a oportunidade, temos a honra de receber, daqui a pouquinho, estou esperando, um grande amigo, que é o Daniel Becker. A semana foi ótima. Olha lá, parece que o Daniel entrou. Agora vamos aguardar aqui ele para chamá-lo aqui. Pronto. O Daniel. Oi, Daniel, tô te chamando aí, vamos lá. Opa! E aí, tudo bem? Salve Moisés, salve Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. E olha, isso aqui eu volto pro Shabbat Shalom daqui a pouquinho, tá? Bom, primeiro, imagino que ninguém não conheça, mas Daniel Becker é pediatra e sanitarista. Diz ele que há 30 anos, só para dizer que ele é mais novo do que eu, que estou há 40 anos, entendeu? Mas não engana muito, não. Eu acho que a experiência é maior. Ele tem o Instagram para vocês acompanharem, Pediatria Integral BR. Tem uma atuação importantíssima, fundamental, nos cuidados com a criança, nos cuidados com a família, nos cuidados com o meio ambiente. Enfim, imagino como esteja sendo difícil para ele esse momento, sendo que ele é o grande defensor de crianças para fora e agora a gente está tendo que colocar crianças para dentro. E Verdade. queria primeiro que você se apresentasse um pouquinho, para eu começar a te fazer algumas provocações já, desde cedo. Bom, boa noite a todo mundo. Um prazer estar aqui com o meu grande amigo Moisés, meu companheiro de aventuras na rede, na internet, nas redes sociais. Também é uma pessoa que me inspirou muito, porque quando eu comecei a, a participar mais das redes, eu caí nos vídeos dele, achei uma forma muito legal de se comunicar com o público. E comecei a trabalhar dessa maneira também. Nesse momento eu fui chamado por uma amiga produtora, que é de uma produtora de vídeo. Nós começamos uma aventura que é o canal Criar e Crescer. E antes eu já vinha trabalhando com textos, né, no Pediatria Integral, aqui no Instagram, Pediatria Integral BR. Algum desconhecido da América Central pegou o Pediatria Integral para ele. Então eu tive que botar o BR. Tá. Então, olha, tem um monte de gente já colocando aí perguntas, né, bacanas. Então, Isso. E tem é uma muito pergunta, bom que o estar pessoal está aqui. perguntando se você não tem microfone, porque está dando um pouco de eco na tua fala. Ah, melhorou aí. Tem gente falando que melhorou aí. Tá, Melhorou? vamos lá. Melhorou? Melhorou. Vou tentar ficar mais pertinho aqui, que é porque Isso. eu tô num tablet e Ah, o meu celular não funciona com o beleza. Instagram, ele desliga. Então, eu estou num tablet, talvez o som não esteja muito bom. Não, mas já tá bom, já tá bom. Melhorou. E eu achei muito legal a gente poder falar de outros assuntos que não apenas o Covid, que não apenas a pandemia, a quarentena e crianças em casa. Acho importante também a gente
lembrar que a vida segue normal, né? Que normal. A vida não segue normal, mas a vida segue. Né? Segue. Então, Isso. muitos bebês continuam tendo que fazer sua introdução alimentar, muitas mães continuam tendo que se angustiar com esse momento, que é sempre muito complicado. Né? Então, é muito bom estar Verdade. falando com você sobre esse tema. Achei muito legal você tomar essa iniciativa e uma honra estar aqui dividindo esse momento contigo. Bom, infelizmente esse é o último, mas felizmente é com você. Então, deixa eu te colocar aqui, já começar então o Shabbat Shalom. O Shabbat Shalom, eu e o Daniel somos judeus. Hoje é a sexta-feira, é um dia abençoado. E eu quero aproveitar para falar que o Shabbat Shalom, nós somos de origem judaica. E a comida tem uma valorização na cultura judaica, assim como tem na italiana, assim como tem nas orientais, enfim. Mas o quanto a cultura o quanto um país tão multicultural quanto esse pode ter a interferência na questão das introduções alimentares. Das múltiplas culturas, você diz? Isso, né? Porque a pediatria é uma só. A gente pensa na mesma introdução alimentar e a gente percebe uma reação diferente das mães em relação às nossas recomendações. Então você está me provocando. Eu achei uma boa pergunta, porque eu e Moisés estávamos brincando aqui, que a gente ia fazer uma live mais puxada para o humor, porque eu acho um tema muito próprio para a gente fazer um pouco humor, e rir um pouco da gente, rir um pouco das neuroses de pais e mães, que nós dois, como eu e Moisés, certamente como pais, já passamos também. Eu vou fazer uma confissão aqui, inclusive, mais tarde. Vou deixar isso para o meio, não vou fazer isso agora. Tá. E eu queria, assim, é bom a gente começar com uma piada, né? Eu acho que ela é boa introdutora desse tema que o Moisés puxou aí das culturas, né? Que é a diferença entre, Moisés conhece isso muito bem, né? A diferença entre uma mãe italiana e uma mãe judia, né? E a mãe italiana é aquela que diz para o seu filho: se você não comer, eu te mato. E a mãe judia é aquela que fala: se você não comer, eu me mato. Né? Então, Pois é. aquela culpa judaica que é muito explorada pelas mães judias, né? Aquelas super protetoras. Oi, Amanda. Oi, Amanda. Oi, Amanda. Eu vi também a Kelly está por aí. Kelly, Vi, boa noite. sim. Os nossos colegas do grupo de Instagram, Pediatras de Instagram, que é um grupo que tem sido muito legal para a gente. A Cris. Oi, Cris. Oi, Cris. A Maria Tereza. Legal, Então, legal. obrigado por vocês todos estarem aqui. Eu acho que puxando por esse assunto, italiano aí, confessando, eu acho que é importante a gente entender mesmo a profundidade dessa questão. Né? Eu gosto sempre de partir de uma ideia que é a seguinte, né? O mandato fundamental do ser humano é sobreviver. Né? São dois mandatos, sobreviver e multiplicar. Né? Então, a gente tem que sobreviver e se reproduzir. São os mandatos mais do que do ser humano, são os mandatos da vida. Né? O DNA, na sua capacidade de reprodução, quando a vida foi criada, ela foi criada a partir da ideia da reprodução e da sobrevivência. Né? A gente tem que permanecer e multiplicar. Né? Eu não sei qual dos mandatos é o mais importante, mas são... E a Bíblia, né, que é um livro ancestral, que traduz uma sabedoria ancestral, apesar de estar sendo muito mal usado atualmente, né, infelizmente, muita gente usando errado, né, tanto que gerou guerras e matança, quando a ideia não deveria ser essa. A Bíblia traduz de uma forma muito bonita na fala, que é a fala do sagrado: crescei-vos e multiplicai-vos, quando Deus cria Adão e Eva, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Então, sobrevivam e perpetuem a vida. E qual é a forma mais, digamos, profunda de uma mãe perpetuar a vida do seu filho? A gente precisa de duas coisas essenciais para ficar vivo, né? A gente precisa respirar e se alimentar. Né? São as duas primeiras etapas da sobrevivência. A mãe não pode respirar pelo filho depois que ele nasce. Né? Ela só pode alimentá-lo.
Então, esse é o mandato mais fundamental, mais profundo de uma mãe em relação ao seu filho. E ele é muito, muito intenso, ele é muito dramático, né? Então, é por isso que eu acho que a introdução alimentar ela é tão sujeita a erros e tensões e dificuldades e angústias, quando não deveria ser, né? Eu acho que é por causa, isso é uma teoria minha, é porque é tão profundo esse mandato de alimente seu filho para que ele sobreviva, que se a criança não corresponde àquelas expectativas que nós criamos para nós mesmos, aí sim, através da cultura, né? A cultura italiana, a cultura judaica, a cultura japonesa, a cultura índia, a cultura baiana, nordestina, recifense, a cultura do sul, enfim, a do centro-oeste, a do norte, cada uma nas suas peculiaridades, mas todos nós estamos imersos num mandato fundamental, que é alimente seu filho a qualquer custo. E a cultura vai influenciar a gente em como isso deve acontecer e o quanto isso deve acontecer, né? E esse a Então, qualquer custo é exatamente aí que a coisa começa a apertar. O a exatamente. qualquer custo, a gente esquece, por exemplo, que nós só vamos alimentar uma criança se ela abrir a boca. E se ela quiser, né? E se ela quiser. Quer dizer, lógico que isso tem que partir de nós, parte desde o aleitamento materno, que é importante e traz um vínculo muito grande, e vai se direcionando. Você sabe que meu pai tem 90 anos, fez 90 anos agora. E meu pai Não, fala peraí, a fala seguinte... direito. Tem 90 Hã? anos e dá quantas voltas de quantos quilômetros por quarteirão? Ele adora andar, ele adora andar. Ele gosta de passear bastante. E hoje está sendo talvez mais difícil segurar ele em casa do que as crianças. Mas o que ele diz é o seguinte: ele fala assim, eu como bem, eu durmo bem, eu vou no banheiro, que mais eu posso reclamar? Então você vê, 90 anos de idade e a gente retoma as nossas necessidades básicas, que são praticamente as mesmas necessidades básicas da criança. Como é que a gente vai conseguir esquecer alguma outra coisa, qualquer outra coisa, quer dizer, se a gente não consegue alimentar adequadamente a nossa criança? E o fato dela não evacuar direito ou de não dormir direito vem como consequência de ele não estar bem alimentado. Você sabe que eu li, eu gosto muito de ler teus posts, né? Mas hoje eu estava entrando na internet e eu li uma frase, eu vou até dar porque eu procurei na internet para saber se existia de alguém essa frase, né? É o Danilo Aquino Israel, o Instagram dele. E ele escreveu uma frase que eu achei bastante marcante e vale para a vida toda da gente. Chega uma hora que chega outra hora. Assim, chega uma hora que a gente está dando de mamar, tem que passar a comer. A gente está de fralda, tem que passar a desfraldar. A gente está criança, tem que adolescer. Ou seja, essas fases elas vão acontecendo independente do nosso controle. Quando a gente fala em introdução alimentar, será que o que a gente está falando só é a passagem do leite materno para a comida? Eu acho que é muito mais do que isso, né? Na verdade. Nós estamos falando de evolução, estamos falando de desenvolvimento, estamos falando de ganho de etapas, de autonomia. E estamos falando também de luto, né? De luto de um bebê que não é mais o bebê Perfeito. que mama, que só fica no nosso peito, coladinho com a gente, né? Eu acho que isso é uma situação, é um drama profundamente feminino, né? Que a amamentação é um ato essencialmente feminino. Então, eu e Moisés temos que nos calar e baixar a boca, né? Quando se trata de amamentação, apesar de que Moisés é um grande especialista nesse tema e a gente chegou até a pensar em escrever um livro, Amamentação para Homens, né? Verdade, verdade. A gente ainda tem esse projeto. Então, certamente tem tantas coisas envolvidas nesse momento. Primeiro, assim, o momento dos 6 meses, né?
não é apenas o momento do início da introdução alimentar e de um início, eu não gosto nem de falar de desmame, porque não é desmame, né? O início de um gradual e lento afastamento do seio para que a criança, porque a criança se interessa por outro tipo de alimento. Ela começa, assim, o centro da boca do bebê perdão, o centro da vida do bebê é a boca, né? A boca é o lugar onde ele vai devorar o mundo. Tudo vai na boca, a mão na boca o tempo todo, qualquer objeto que ele pega vai na boca. Ele está na fase oral, em plena efervescência da fase oral, aos 6, 7 meses. E, de repente, ele vai entrar em contato com uma coisa completamente diferente da sucção, que é a deglutição, de uma coisa completamente diferente do líquido quentinho e morninho e delicioso que ele está acostumado, que é o leite materno, e vai entrar em contato com sólidos. Mas, ao mesmo tempo, também tem outras coisas acontecendo na vida dele. Né? Ele está começando a ter a noção da mobilidade. Ele não se mexe ainda, muitas vezes, não consegue, mas ele muitas vezes se arrasta já, ele não engatinha, mas ele se arrasta. Quer dizer, eu acho que isso deve ser um desafio enorme na vida de um bebê de 6 meses, o fato dele estar... Rola, né? Exato, Já ele rola, rola. se arrasta, isso. Então ele pode se mexer, ele pode saber que ele sabe que ele pode ir daqui até ali. E isso, ao mesmo tempo, é um desafio maravilhoso, porque ele quer explorar o mundo, mas, ao mesmo tempo, é assustador. Né? Ele está acostumado a ficar no colo da mãe, na estrogestação, ali na barriga, próximo da gente, abrigado. Então, se aventurar pelo mundo, que simbolicamente é uma coisa que ele já começa a conseguir, é difícil. Né? Ele está acostumado a ver o mundo na horizontal, de repente ele vai ver na vertical. É outra visão também, outro paradigma, outra relação com o mundo. O sono dele começa a se alterar, né? A gente sabe que entra aí, começa a ficar mais intenso o sono em REM, fica com o sono mais interrompido, ele sonha mais, né? Tanta coisa muda nessa época. O intestino dele muda porque a microbiota intestinal, que era só proveniente do leite materno, passa a receber de alimentos. Outros então, insumos, né? Muito comum isso. Além disso, né, além de a gente imaginar, nós estamos falando de alimentação natural, de uma alimentação saudável. Isso interfere também na dinâmica do intestino. Então, você imagina um bebê que tinha um ritmo no colo da mãe e ela era o centro desse mundo para esse bebê, ela passa a ter que compartilhar pela primeira vez o bebê com um mundo, com outro vínculo. Eu sempre lembro de mãe que vai deixar a criança na escola e a gente avisa assim, olha, deixa eu explicar para você uma coisa, né? Porque o que elas esperam é que na hora que ela leve a criança para a escola, o tal a semana de adaptação, que na hora que ela vai deixar a criança na escola, a criança se jogue no pé dela e fala assim, não, mamãe, não me deixa ir, não sei o quê. E tem crianças que olham para trás e falam assim, fui. Exatamente. E a mãe fica com cara de ué. A consciência de que o trabalho que ela fez foi tão bem feito que essa criança se sente segura para ir ao mundo sabendo que na volta ela vai estar lá, o que não quer dizer que as outras não fizeram um bom trabalho, mas que talvez a fase demore um pouquinho mais, e é complicadíssimo, e aí eu sempre não consigo fugir, né? Quando a gente fala de culpa, né? Eu sempre brinco, né, que a mãe judia acorda mais cedo para ficar mais tempo sentindo culpa, e assim ela fica mais feliz. É a piada, né, que o pessoal fala que a mãe judia dá para o filho 2 gravatas, ele, para agradar a mãe, vai com uma, e aí ela volta e fala assim, ué, mas você não gostou da outra? Não adianta, né? A forma de agradar é complicado. Mas, se você disser... A melhor de todas, Moisés, não sei se você conhece essa, a melhor de todas, a piada de mãe judia definitiva, é aquela que o filho judeu liga para sua mãe e fala, oi mãe, alô? Ele fala, oi mãe, tudo bem? Ela fala, tudo bem, filha, desculpa o engano. Desliga. Pois é. Pois é. É perfeito. Agora, você quer deixar ela feliz, diz que a comida que ela fez está sensacional. Maravilhoso, Pronto, aí acabou. Esse é o diploma da mãe judia. E eu acho que a gente precisa tomar um cuidado grande com a fala, com aquilo que a gente transmite. Então, por exemplo, eu me pego em algumas palavras.
Ah, e aí, como é que foi a introdução alimentar? Foi normal. Normal quer dizer que segue normas. E a alimentação, introdução alimentar, nós temos um caminho, temos um roteiro. Durante essa semana, a gente conversou muito a respeito das interações emocionais, da técnica, da prática, mas das sensações da alimentação. E cada criança tem seu tempo. E o problema é que cada mãe não tem seu tempo. Porque nós, como profissionais, vamos fazer recomendações, e as nossas recomendações são da introdução alimentar aos 6 meses. E aí, de repente, uma coisa que acontece é, meu filho não come nada. E o não come nada, a pergunta que nós fazemos a seguir é, ele não come nada ou não come tudo aquilo que você gostaria que ele comesse? Exatamente. Como é que a gente balanceia isso e consegue trazer para essa mãe a segurança de nutrição, do afeto que está envolvido naquele momento e do quanto, quando nós falamos de memória afetiva de futuro, nós estamos falando destes momentos de transição, de alimentação, de refeição em família, de todos juntos à mesa, principalmente de respeito pela alimentação e pelo tempo da criança. Nossa, eu estou chutando você hoje, hein? Tá. Não, mas é porque a tua fala está me ajudando muito, porque você está falando coisas muito legais. Eu estou aqui olhando para o lado, porque tem um bebê aqui, ó. Tá. O jantar dele também, está doido para jantar. Estou aqui, ó, fazendo carinho nele. Daqui a pouco você vai jantar. Eu acho que tem uma chave, talvez, que se a gente consegue virar ela, tudo fica mais fácil. Toda essa compreensão do tempo do bebê, do tamanho do apetite, das diferenças profundas que existem entre um bebê e outro, né? A gente vê isso no dia a dia, as mães veem constáveis no dia a dia, o bebê delas é sempre diferente de um que é mais alto, que engatinha mais rápido, que fala primeiro, que é mais fácil, que dorme a noite toda, né? Aquela sensação de que a grama do vizinho é sempre mais verde, que o bebê do outro é sempre mais fácil, que eu não entendo, ele está fazendo alguma coisa errada, né? Meu filho é difícil para comer, o outro da outra já saiu mastigando desde o início, enfim. Tem tem muitas angústias que revolvem em volta da mãe nesse momento, e eu acho que muito exatamente em função desse mandato tão profundo. Eu preciso alimentar muito bem meu filho, essa é a minha tarefa mais fundamental como mãe, né? Sem isso, eu não sou uma boa mãe, eu não tenho nenhum mérito, né? Eu não estou cuidando bem do meu filho. E, de novo, essas expectativas são colocadas pela experiência dela, pelas expectativas dela, que tem a ver com a formação dela, com o que ela ouviu da mãe, da avó, com o que ela viu nas revistas, na publicidade, naquelas de margarina, todo bebê comendo muito bem, gordinhos, não sei o quê. Mas tem uma chave, Moisés, que eu acho que é uma chave fundamental, e que a maioria dos erros graves de introdução alimentar que eu vi na minha vida, e foram muitos, né? A gente está cansado de ver isso acontecer quando chega uma criança com 2, 3 anos no consultório. Você deve ter visto isso algumas vezes, né? Já vi casos assim bastante sérios, por exemplo, de crianças de 2 anos e meio, 3 anos que mamam 2 litros de leite durante a noite, mamadeira, e não comem nada durante o dia, né? Porque a mãe não conseguiu passar por essa etapa de alimentar um bebê com sólidos e entender que ele precisa ter um pouquinho de fome, que a gente precisa deixar um pouco a fome ser o nosso aliado. Enfim, uma série de questões aí que vocês devem ter debatido durante a semana. Mas a chave fundamental para mim, eu estou enrolando aqui para fazer um suspense, se chama alegria. Você falou na refeição em família, nas memórias afetivas, né? Quantas das nossas memórias de criança, de todos nós aqui, quantas dessas memórias não são em torno de uma mesa, né?
Eu me lembro de algumas ocasiões assim com meus filhos. Teve uma vez que a gente foi a Bariloche, né? Foi uma das viagens mais lindas que eu fiz com eles. E nós fomos num restaurante chamado Família Vaz, que é um restaurante conhecido lá e tal. Mas, gente, foi uma noite assim memorável. A gente ficou brincando o tempo todo. A gente ficava conversando e na volta do carro, todo mundo falando são memórias muito profundas e inesquecíveis, né? Que tem a ver sempre com essa sensação de alegria, de leveza, de relaxamento. Então, se a gente, eu tenho essa sensação de que quando a mãe ou o pai, né, quando a família parte para esse momento da introdução alimentar com leveza e com relaxamento, confiando no bebê, confiando um pouquinho em si, né, sabendo que aquilo vai dar certo, pensando que aquilo vai dar certo, que em algum momento o bebê vai comer, se ele não comer naquele momento, ele vai comer em outro momento. Se ele não comer tudo que a gente quer dar, ele vai comer o que ele quiser. Enfim, se a gente está preparado para lidar com as decepções ou com o não cumprimento de expectativas, se a gente está preparado para lidar com as variações de apetite, com as variações de disposição, com as variações de seletividade de uma criança, a coisa vai funcionar. Se a gente parte para esse momento de uma forma mais tranquila, mais relaxada. Se você parte para esse momento com uma tensão muito grande, o que acontece? O bebê percebe essa tensão. Se você já vai para aquela refeição, meu Deus, será que ele vai comer? Eu fiz um prato tão bonito, eu não sei o quê, ontem ele não comeu já, e se ele passar mais um dia sem comer, ele não vai mais comer, então não sei o quê, eu vou ter que ficar dando de mamar dando de madrugada, não aguento, e a mamadeira. Você começa a entrar nesse mundo, nessa relação, que é uma relação crucial entre mãe e bebê, entre cuidador e bebê, né? De uma forma tensa, o bebê vai sentir essa tensão. A primeira coisa que ele faz é fechar a boca. Primeira coisa. Ele não quer se alimentar, também porque ele está sentindo essa ansiedade no ar, está sentindo essa tensão no ar. Então, eu sei que a gente falar não fique ansioso, não é fácil. Né? É tipo assim... Não, falar é fácil, né? O difícil é não ficar ansioso. É totalmente improdutivo isso. Você fala, não pense em macaco. Não, você vai pensar em macaco. Não fique ansioso, você vai ficar ansioso. Não fica ansioso! Não fica ansioso! Fica ansioso. Olha, você sabe que você estava falando... Você estava falando dessas memórias, elas nem sempre são tão boas e agradáveis, né? Aliás, deixa eu abrir 2 parênteses. Primeiro eu queria falar parabéns para a Fabiola. É Fabiola, eu acho. Ela veio comemorar o aniversário dela aqui. Daniel, ela faz aniversário hoje. Parabéns, Fabiola. Parabéns, Fabiola. E citar mais pessoas aí. A Janice, que é minha esposa, está aí. A doutora Isis também, que você conhece, também está por aí. Enfim, um monte de gente. Mas eu me lembro, na época da Páscoa judaica, antigamente, bom, é mesmo hoje, né? Se faz um bolinho de peixe, que é de carpa. E hoje em dia é fácil você ter esse peixe. Um dia eu cheguei, acho que eu devia ter uns 8 ou 10 anos na minha casa, fui no banheiro e na banheira estavam nadando algumas carpas. Eu olhei para aquilo, a sensação foi tão surreal que era uma coisa assim, isso ficou guardado na minha memória, e dali saía o bolinho de peixe, que é super conhecido, né, dentro da coletividade judaica, uma alimentação que eu conhecia a origem, mas não a origem no aquário, eu conhecia a origem no banheiro de casa. E eu lembrava que a única coisa que eu pensava naquele momento era assim, cara, eu vou ter que tomar banho aí depois, né? Mas, enfim, de qualquer forma, mesmo nisso, a ideia da gente é uma memória afetivíssima. Né? É uma memória riquíssima para a gente. E dá para a gente colaborar para que a alimentação seja boa. Você sabe que, quando eu comecei a imaginar essa nossa conversa, é lógico que as perguntas a respeito de agora, BLW ou não BLW, com que idade põe peixe, com que idade põe ovo, acho que essas questões elas vão acabar sendo
abordadas levemente aqui, mas são questões do pediatra com a criança. Na hora da consulta, em cada situação, não existe uma receita. Então, eu não podia ter outra pessoa aqui para compartilhar comigo esse momento. Hoje eu vi o teu post, que eu não sei se era de hoje ou de ontem, onde onde você colocava 4 itens importantes, que eram virtudes, né? As virtudes, isso, que eram respeito, como é que era? Respeito, integridade. Aqueles são exemplos, respeito, integridade. Bom, então, dê uma olhadinha lá no Pediatria Integral BR, que está lá no post de hoje. E você conta uma história, e eu me lembrei de uma história que aconteceu com meus filhos, que foi... Aqui em São Paulo tem um restaurante que se chama Ensalata. Muito bom. E nós fomos comer e tal, nós jantamos, a gente frequenta esse restaurante desde que ele abriu, enfim. Aí chegou na hora da conta, chegou a conta e ela veio a menos. Chamei o garçom, falei, olha, acho que vocês esqueceram de cobrar não sei o que, não sei o que. Eles pegaram a conta, levaram os meus 2 filhos na época, devia ter 10 e 12 ou alguma coisa assim, falaram, escuta, pomba, olha só, eles cobraram a menos, vamos aproveitar e não sei o quê. E aí eu perguntei para eles, eu falei, escuta, se por acaso essa conta viesse a mais, você ia reclamar? Não, lógico que eu ia reclamar. Então, isso pode ter sido um erro, e esse eram 2 cafés. Enfim, na conta eram 2 cafés. E a gente ia lá sempre. Isso pode ter sido um erro, isso pode ter muita coisa, e na prática, isso não tem o problema do valor financeiro. É a questão do valor ético, né? Uhum. Nós estávamos conversando, vem o pessoal da casa, da caixa, e fala assim, não, ó, beleza, vocês vão sempre aí, fica de cortesia para vocês. E eles ficaram me olhando assim, olha, é óbvio que nós não fizemos por isso, mas as coisas boas que você faz têm grandes chances de trazer coisas boas para você também. Só o fato de você ter feito bem já está excelente. E Você saber que você fez a coisa certa. Isso. Você Eu não preciso... cultivar o teu próprio caráter, você ser íntegro, você fazer aquilo que você pensa, né? E pensar aquilo que você em coerência com o que você age. Né? Exatamente. Perfeito. E passar isso para as crianças é fundamental. Isso. Nós vamos... A sociedade brasileira... falei muito na questão do exemplo, né? Isso. Foi isso que você colocou. Hoje uma leitora no Facebook, ela me fez uma intervenção muito bacana. Ela falou, eu prefiro usar a palavra inspiração do que exemplo. Eu adorei isso. Perfeito. Acho que você foi uma inspiração para os seus filhos. Você inspirou os seus filhos a serem honestos no futuro. Você criou uma memória para eles, que é uma memória inspiradora, né? E eu acho que na alimentação isso também ocorre, né? Quando a gente tem uma relação tranquila com a alimentação, quando a gente se alimenta de forma tranquila, quando a gente alimenta o nosso bebê de forma tranquila, essa criança tende a ser uma criança que vai ter uma relação mais tranquila com a alimentação. Aliás, eu perguntaria o seguinte para as nossas ouvintes e os nossos ouvintes. Ouvintes não, porque isso aqui não é rádio, nossos espectadores. Né? Tá bom. Vocês conhecem alguma criança que ficou desnutrida porque não comia quando era pequena? Eu não conheço nenhuma que tenha ficado desnutrida, que tenha sido um adulto doente com déficit nutricional porque não comia bem quando era bebê. Não é porque não que não comia bem, que não comia em quantidade. Quer dizer, quando você não come bem em qualidade, minimamente, você pode realmente carregar essa dificuldade até a vida adulta. Né? Eu tenho uma parente minha que até hoje não come legumes. Ela tem 50 anos e não come legumes. Né? Obviamente tem um preço a se pagar aí. Ela tenta adaptar a alimentação dela e tal, mas ela tem uma ojeriza até hoje de legumes. Nem batata frita? Batata frita, sim. Mas se a gente olhar para a grande maioria das crianças que tiveram problemas de comer muito pouco, de não comer o quanto a mãe queria,
de chegar com 1 ano e pouco e só comer um grãozinho de ervilha, e não comer legumes direito, só comer o feijão, a gente tem que esconder. A grande maioria das crianças cuja mãe ou pai tiveram dificuldades na alimentação, essas crianças hoje tendem a lutar contra a balança. Tendem a estar o tempo todo preocupadas com o peso, com a dieta. Elas perdem, a gente perde a oportunidade de oferecer para os nossos filhos uma relação tranquila, uma relação relaxada com o ato de se alimentar, né? A gente começa a correr atrás, a gente começa a ir pela casa atrás com a colherzinha, fazer aviãozinho, botar vídeo, que é o grande terror para mim, porque você tira a consciência da criança Perfeito, do ato de perfeito. se alimentar. E eu imagino que você, com a psicóloga, né? Aliás, eu ouvi falar muito bem, né, de Ana, não é isso? Ana Flávia, isso. A Ana, Ana. Excelente, excelente. Foi muito eu gostoso. ouvi falar bem da live, eu queria ter assistido, mas realmente de noite está muito difícil de conseguir ficar no Instagram direto assim. Tá. Assim, eu acho que vocês devem ter falado sobre esse tipo de coisa, né? A grande maioria das crianças que a gente começa a fazer esse subterfúgio para ela comer, de acordo com o que a gente espera que ela coma, né? Elas acabam lutando com a balança, né? E se tornando pessoas presas numa relação tensa com a comida. Tensa, né? E quando a gente poderia ter oferecido isso de uma forma um pouco mais feliz, relaxada. Eu insisto muito com isso. O momento da refeição tem que ser um momento alegre, tranquilo, relaxado, à vontade, que a criança coma o que ela queira, que a gente dá com alegria, vê uma criança feliz comendo, se for o caso, senão ela vai mamar, daqui a pouco ela começa a comer de novo. A gente poder confiar na gente mesmo e no nosso filho é muito importante. Eu estou vendo uma pergunta aqui, Moisés, que me preocupou um Ah, pouco, da Jo. Ela fala que o marido dela força muito o bebê de 6 meses a comer. Isso me deixou especialmente preocupado, né? Porque isso traz uma situação que também não é incomum de conflitos na família em relação à introdução alimentar. A introdução alimentar é um momento muito rico em conflitos, onde as avós vão estar intervindo. Porque você, quando você era pequeno, eu te dei assim, você tem que dar assim para ele também. Você tomou uma mamadeira com 6 meses, né? Na hora de largar esse peito e começar a dar mamadeira. Você comia assim, 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 você está fazendo errado, né? Assim, que negócio é de comer com a mão? Tem que dar na colher, tem que dar na boca, enfim. Tem uma série de questões que vem à tona aí, que tem a ver não com ninguém é ruim, ninguém é mal, mas tem a ver com os conflitos profundos que existem entre mães e filhas, especialmente, né? Uma certa dificuldade de alguém, de uma avó, muitas vezes, de não competir com a filha, competir com a mãe que ela mesma foi, né? Ela traz aquela figura da mãe que ela foi para esse momento de competir com a filha. E também momentos, também conflitos entre cônjuges, entre parceiros, né? Que tem, muitas vezes, uma cultura familiar diferente, né? Você pode ter, por exemplo, um italiano e um judeu. Imagina a confusão, né? nossa, nossa. Ou, ou Deixa eu te uma... colocar duas coisas nessa conversa que você colocou. Primeiro, uma das pessoas colocou aqui, se a criança não demonstra gostar de algo, vale ficar insistindo? Vou dividir isso em duas respostas. Primeira, técnico. Para a gente saber que alguém não gosta de algum alimento, a gente tem que oferecer, em média, de 10 a 17 vezes, em formas variadas, em tempos variados, em paladares variados. Tá. Eu conheci o Daniel e a primeira vez que eu conheci, eu não tive uma empatia com ele, por exemplo. Quer dizer, então, que a partir de agora, se eu não experimentar vê-lo num outro momento, vê-lo de uma outra forma, olha a chance que eu estou perdendo de entender que esta outra pessoa não vale só pela minha primeira impressão. Nem sempre a primeira impressão é a impressão que te completa, ou até o contrário. Com É certeza. uma primeira impressão tão ótima e você, de repente, se decepciona com aquilo. É você olhar um doce que você fala assim, nossa, é nesse que eu vou me acabar. E você come e fala, só isso, né? Não, Que coisa... os psicopatas adoram deixar boas intenções, né? Boas impressões.
Tá Os bom? abusadores, E psicopatas. a outra coisa assim, vou te contar qual foi meu apelido há mais ou menos uns 15 anos, 20 anos no consultório. E veio antes dela, tá? Eu era Super Nani. Super Nani. Super Nani. Era um lugar para cada coisa no seu lugar, tudo certinho, tinha que cumprir horário, não podia dormir na cama com a mãe, e sempre com justificativas muito duras. Mas era muito a cultura iluminista daquela época. Isso é uma coisa que Isso, nós que somos mais velhos, né? Apesar de eu ser muito mais novo que você, certo? nós que somos mais velhos, que a gente está num grupo de Instagram de pediatras que a maior parte é bem mais novo que a gente. Nós somos os decanos do grupo. E essa Talvez os galera. centanos do grupo. Uhum. Oi? Os centanos do grupo. É. Essa Não, galera não, não. já nasceu pediatra na época do BLW. Né? A gente veio de muito antes disso. Então, Muito. para Então, entender, para eu saber o que, que era. Aliás, eu aprendi, não sei se a Kelly está aí ainda, eu aprendi o que, que era o que eu estava fazendo quando a Kelly usou uma. Sabe quando você encontra um termo que explica uma coisa que você faz há muito tempo e que sim, você não sim, sabia que existia um campo para definir isso? Isso aconteceu sim. comigo quando eu comecei a fazer promoção da saúde. Eu trabalhava com as favelas, trabalhava com atenção primária, a gente começou a ir em direção às comunidades e tentar entender aquilo que promovia a saúde daquelas populações. Então, e fortalecer aquilo, fortalecer as relações entre as pessoas e os líderes nas comunidades que faziam coisas que faziam com que as pessoas ficassem mais saudáveis e não faziam coisas para evitar doença ou para combater doenças. Isso, depois que eu comecei a estudar a saúde pública, eu encontrei esse campo da promoção da saúde, que é um campo muito bem delimitado da saúde pública. Eu falei, meu Deus, é isso que eu faço. Aí eu fui fazer um mestrado em promoção da saúde. A Kelly, uma vez eu estava lendo um post dela e ela falou em introdução, eu não gostava dessa ideia de BLW, que negócio de proibir colher, não tem sentido. Não, colher você usa desde os egípcios, já tem registros de que usavam colher. Eu achava isso um pouco exagerado. Eu achava muito boa a ideia de deixar uma criança comer com a mão. Sim, maravilhoso. Ter intimidade com a comida e brincar, e se sujar, e sentir a textura, sentir o cheiro, sentir o sabor, ela mesma se alimentar, ter esse drive tão humano, tão animal, aliás, de buscar seu próprio alimento, né, de se alimentar sozinho. Eu achava sensacional e eu já recomendava isso há muito tempo. Mas eu não gostava dessa ideia BLW unicamente criança sozinha comendo. E aí eu vi ela falando em introdução alimentar participativa. Eu falei, é isso. É o Isso, nome é isso. que eu Bom, passei a adotar, então. Eu nem falo muito desse nome, mas exatamente é o tipo de coisa que eu proponho. Né? Por que a gente está falando disso? Esqueci. não, porque eu estava falando da Super Nani, da mudança. Sim, exatamente, dessa mudança de Isso, cultura. Né? A pediatria foi toda ficando mais perfeito. soft, né? Mais souple em Isso. francês, mais voltada para o bebê, voltada para as suas necessidades, voltada para a ideia de estrogestação, de aconchego, de acolhimento, de segurança emocional, tudo isso. A gente foi mudando ao longo do tempo com as descobertas neurocientíficas, com as descobertas psicológicas, se bem que a psicanálise já falava isso há muito tempo. Mas, por exemplo, hoje em dia, eu vejo um certo radicalismo. Né? Toda situação opressiva gera uma reação, muitas vezes, radical. Né? Então, por exemplo, se você tem uma ditadura, a reação a essa ditadura será a guerrilha armada. Né? É uma opressão muito intensa e você reage de forma muito Muito intensa intenso. também. Então, eu acho que, por exemplo, para usar um exemplo próximo Olha, da questão. levando isso que você falou da alimentação, é aquela hora que você começa a dar a comida para a criança, e aí ela vai comendo, até a hora que ela fecha a boca. E aí você insiste, fala, só mais uma para a mamãe, aí ela abre. Agora uma para a vovó, ela já não abre mais. Você insiste, ela dá um tapa na colher e no prato, e você fala que ela é mal criada. Exatamente, é perfeito exemplo no nível individual. Né? Isso. Se você tem uma pessoa que abusa de outra o tempo todo, algum dia essa pessoa abusada pode pegar uma faca e reagir. Uma criança que sofre bullying constantemente, ela acaba
cometendo uma violência contra o provocador do bullying, né? Até com razão e tal. Mas usando um exemplo assim, bastante próximo de nós, toda a opressão que foi causada por Nestlé e congêneres para as produtoras de leite em pó, né? Em que, em vez de se ater as crianças que precisariam efetivamente do leite em pó, resolveu invadir o território do aleitamento materno e destituir o aleitamento materno para poder ganhar mais dinheiro. O que houve? A reação da sociedade foi uma reação muito pungente, muito violenta e com razão, né? Nós conseguimos organizar isso. Eu acho que veio muito do feminismo das mulheres, da força das mulheres, né? Com Veio da certeza. sociedade civil. Depois é que as universidades, a pesquisa começou a pesquisar o leite materno, depois é que as entidades internacionais começaram a apoiar o leite materno. Então, acho que veio muito da sociedade civil inicialmente, da IPFA, etc., né? E isso gerou hoje, talvez, uma certa... Em algumas pessoas, você vê que existe um certo radicalismo, né? Uma mãe que não quer amamentar, ou que não consegue amamentar, uma mãe que deu uma mamadeira na vida, ela vira uma bandida, né? Uma mãe que dá uma chupeta, ela fala, pai, dá chupeta. Tudo bem, eu acho que não é legal dar chupeta também, mas você não precisa criminalizar alguém que deu uma mamadeira e dá uma chupeta, né? Porque ela tem Isso, perfeito. direito. Então, existe um certo Ela faz... radicalismo reativo à opressão, que eu acho natural e saudável. Nessa questão da criação, eu acho que tem uma coisa parecida. A gente foi tão abusivo em relação às crianças, impondo regras e limites muito rígidos e disciplinando com castigo, disciplinando com violência física. Quanto tempo as crianças não foram submetidas à violência física, né? A forçar a alimentação, né? Os próprios pediatras orientavam isso. E até hoje, né, Moisés? A gente vê tantos colegas orientando, como tantos colegas ainda prescrevendo mamadeira em série de maternidade, esse tipo de coisa. Mas a reação a essa opressão da criança veio sob uma forma, talvez também, às vezes, em algumas pessoas, em alguns educadores, em algumas proposições, muito radical, né? Então, por exemplo, você vê a criação com apego, que é um termo que resume uma série de condutas muito legais, tem os seus defensores radicais que vão dizer que se você largar uma criança 2 minutos já no qual você é um criminoso, você é um abusador, você tem, não, você está cometendo um erro, que está abandonando a criança, enfim, tem um certo exagero. E em relação então, toda essa cultura de aconchegar e acolher vai gerando uma proposta, às vezes, radical. Então, quando você relê isso, e vai ver um Winnicott, por exemplo, que falava da mãe boa o bastante, um pediatra que propõe que você dê à criança a oportunidade dela ter um desafio, que é a mãe boa o bastante, é isso, é a mãe que, no início da vida, quando a criança tem poucas habilidades, ela provê tudo, e quando a criança é mais velha, quando ela começa a ter habilidades, ela começa a ter autonomia, você oferece a ela desafios à altura da sua autonomia, desafios que ela pode encarar. Então, aquela história, por exemplo, de você tem uma criança que está comendo papinha. A mãe começou a amassar tudo no início, porque ela começou a introdução alimentar com essa orientação. Tem uma hora, com 8, 9 meses, que ela tem que começar a não dar papinha, dar pedacinho. Comida. Ela precisa Isso. aprender a mastigar, né? Perfeito. Aliás, a gente não precisa de dente para mastigar, tá? Isso, verdade. Perfeito. Então, nessa hora da transformação do... Exatamente. Nesse momento, o que você está fazendo? Você está dando um pedacinho para desafiar ela, né? Se você não conseguiu, não comeu, cuspiu, aí você volta a amassar e fica amassando a vida inteira, né? Se você não insiste naquele desafio, se você não oferece a ela a capacidade de vencer o desafio, olha que maravilha, uma criança que vence cada uma das etapas e vai ganhando, se fortalecendo, ganhando autonomia, ganhando um fortalecimento pessoal, né? Através dessas pequenas conquistas, isso é maravilhoso para ela, né? Você sabe que eu posso dizer com toda certeza, os meus maiores mestres na transformação de introdução alimentar e tudo isso, foi quando eu baixei a minha bola e eu comecei a olhar e ouvir as mães e as crianças. Eles estão ali na frente, eu vou falar para eles, olha, come desse jeito. Ele não come desse jeito.
E de que jeito que ele come? Ah, ele come se eu fizer alguma coisa dessa forma. Dificilmente alguma coisa vai acontecer tão fora de senso que você não possa permitir que esta fase seja uma fase de experimentação, de desafio, de superação, que vai gerar em futuro uma criança que supera desafios, um adolescente que supera desafios e um adulto que vai chegar, por exemplo, nesta época que nós estamos vivenciando e não vai se sentir confinado. Ele vai se sentir armazenando energias para criatividades e oportunidades desse momento. São situações, abordagens um pouco diferentes que devem levar... Olhares diferentes. Né? Olhares diferentes. Olhares protegido, diferentes. Né? Não confinado, mas protegido. Se bem protegido. Nós todos estamos confinados e protegidos, e a gente precisa se confinar para se proteger, não vai ter jeito. Né? Não pode ter um olhar romântico demais. Bom, escuta, você estava falando uma coisa... Você estava falando uma coisa que você ia contar depois, que você ia esconder. Tá? Olha, deixa eu te contar uma coisa desagradável. Faltam 6 minutos e meio, e com uns 4 minutos eu paro para a gente poder conversar um fechamento e você dá os teus canais de contato para as pessoas. Então, depois você pode concluir esse teu raciocínio e depois você conta o que você está escondendo da gente. Né? Não vai deixar isso passar. Eu queria falar para a Jo, que a gente deixou a pergunta dela lá atrás, que se existe um conflito parental em relação à alimentação, é muito importante que ele seja resolvido antes da hora da refeição. Né? Perfeito. Tem que haver uma concordância, tem que haver um mínimo de uma proposição minimamente semelhante quando o pai vai dar comida, quando a mãe vai dar comida, e principalmente não pode haver brigas de casal ainda mais em frente à criança, quando tem que haver uma certa homogeneidade de abordagem. Então, vamos tentar uniformizar a nossa conduta conversando antes, né, discutindo e chegando até um meio termo comum, alguma coisa assim. Isso é muito importante. E eu só queria fazer essa confissão que a única vez que eu tive um momento um pouco mais violento, eu tive um momento violento com a minha filha e um momento mais violento com o meu filho, na vida inteira. Eles hoje em dia têm 25 e o meu filho vai fazer 22 agora. A minha filha era dessas. Casa de ferreiro, espeto de pau. Não comia nada, não comia isso, não comia aquilo. Começou a recusar coisas com 9 meses. Era extremamente seletiva. Foi um sofrimento, mas era um sofrimento terrível. Tinha muito conflito justamente com a minha ex-mulher, que era a mãe deles. A gente teve muitos conflitos em relação a... Era a primeira filha, eu era um pediatra relativamente jovem, não tinha nenhuma experiência como pai, não tinha pouca experiência como pediatra ainda. Então, a gente acabou, enfim, tem muitas discordâncias e discutia. E uma vez a gente foi para um hotel fazenda e eu fiz um prato todo bonitinho para ela, com feijão, com isso, com aquilo, e ela não recusava. Aí a gente mandava, não quero isso aqui, ela tinha 2 anos e pouco, não quero isso aqui. Aí mandei fazer de outro jeito, batia o feijão, aí não quero, aí não queria aqui. Aí eu fui e voltei com o prato da cozinha mais 7 vezes. Na 8ª vez que ela recusou, eu peguei, chega, não aguento mais, eu peguei ela, levei para o quarto. Você vai ficar aqui? Eu comecei a gritar com ela, joguei ela em cima da cama. Você fez tive realmente uma crise. Eu perdi a cabeça. Não bati nela nem nada disso. Mas foi um bom momento que me tirou do sério. Me tirou do sério e me fez agir com ela de uma maneira que até hoje, quando eu penso nisso, eu fico com pena, me dá vontade de chorar. Até hoje eu quero abraçar ela quando eu penso nisso, porque na hora depois eu me desculpei, me abracei e tudo mais. Mas só para mostrar que não é fácil, não é simples esse momento. Imagina. Eu tenho um de 35. Eu tenho um de 35, um de 37, é que eu comecei muito mais cedo que você. E eu comecei com uns 15, mais ou menos. E eu tenho vários desses momentos. Tem dia de eu acordar, olhar para eles não moram mais aqui e tal, e pedir desculpas por aquilo que eu fiz e eu não consegui me desculpar ainda. E torcer para que eles não repitam esse modelo. Daniel, olha, é muito triste. Foi uma delícia estar falando com você. Precisamos combinar outras. Faltam 2 minutos e 45. E eu queria que você resumisse um pouquinho, te colocasse os contatos
para onde as pessoas podem te encontrar, se você está fazendo as consultas online, alguma coisa assim. Bom, Moisés, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigado a todo mundo que esteve aqui. A conversa foi uma delícia. Pena que a gente tem muita gente com perguntas. Inclusive, às vezes eu prestar atenção numa pergunta, porque você é chamado por ela. Eu acho que na próxima a gente pode tentar até fazer esse tema de novo e anotar um pouco algumas, pedir para as pessoas mandarem perguntas antes. Isso. Então, pode ser. mais uma vez, um prazer estar aqui. O Instagram é Pediatria Integral BR, com BRzinho de Brasil no final. Facebook é Pediatria Integral. Vai ser um prazer ter vocês lá. E a gente fala não só sobre criança, criação de filhos e paternidade e maternidade, a gente fala sobre infância. Tem toda uma questão, acho que, coletiva que a gente precisa discutir, e especialmente em momentos como esse, onde há um fenômeno coletivo acontecendo com todos nós, que a gente tem que prestar muita atenção para a gente sair bem dele, né? Da mesma maneira como a gente entrou. Obrigado pelo convite, Moisés, foi um prazer conversar com você. Daniel, foi ótimo. Só para avisar que essa live fica gravada no Stories, depois ela vai para o canal do YouTube, junto com as outras, Dr. Moisés, e ele fica na playlist Semana de Introdução Alimentar. Daniel, eu tinha certeza que a gente ainda ia ter que fazer alguma vez essa primeira vez a gente nunca esquece, né? Te agradeço de coração, você sabe a minha admiração por você, pela tua integridade, pela pessoa que você é. Totalmente. Obrigado, um beijo no coração. Assim. Obrigado. Gente, boa noite, obrigado por todos. Obrigado, e pena, pessoal, mas acabou essa semana mundial. Essa semana mundial não, essa semana de introdução alimentar. Pretensão demais, né? Tchau, gente. Parabéns pela semana, muito legal.